Antes de começarmos, um aviso. Este vídeo descreve métodos reais de tortura utilizados ao longo da história. As imagens são ilustrações estilizadas. O objetivo não é chocar, mas entender como civilizações antigas usavam a dor como ferramenta de controle, punição e poder. Se você é sensível a esses temas, considere se este vídeo é para você. O que leva um ser humano a infligir dor em outro? Não dor comum. Dor que dura horas, dias. Dor que foi cuidadosamente planejada para ser a pior possível antes da morte. Dor que não era apenas punição, era espetáculo, era aviso, era linguagem. Em todas as grandes civilizações antigas, a tortura era uma arte, não uma arte secreta, uma arte pública. Os romanos crucificavam em estradas movimentadas. Os persas inventaram métodos tão horríveis que os gregos os chamavam de a escola da crueldade. Os gregos tinham suas próprias criações engenhosas. Cada império tinha sua assinatura de terror. A tortura na antiguidade não era apenas punição. Era um espetáculo que servia a múltiplos propósitos. Mostrar o poder do governante, desencorajar futuros crimes, satisfazer a sede de vingança da multidão e, em alguns casos, aplacar os deuses. Cada método era uma declaração. E isso acontece com quem desafia. Bem-vindos ao Ecos da Humanidade. Hoje vamos explorar um lado sombrio da história. Não por fascinação mórbida, mas porque entender a crueldade humana é parte de entender quem somos. Vamos conhecer os métodos mais brutais da antiguidade, como funcionavam, quem os usava e por que foram criados. E no final vamos refletir. Até que ponto avançamos? Antes de conhecermos os métodos, precisamos entender o contexto. Na antiguidade, não havia prisões como conhecemos. A punição era multa, exílio, morte ou tortura seguida de morte. A tortura não era um castigo separado. Era frequentemente parte da execução, projetada para prolongar o sofrimento e maximizar o terror. As execuções eram públicas. Eram eventos sociais. As pessoas levavam os filhos, vendiam comida, faziam piqueniques. A dor do condenado era entretenimento. Era também um aviso. Se você cometer um crime grave, este será o seu destino. E você não estará sozinho. Todos estarão assistindo. Filósofos como Sêneca e Plutarco discutiram a ética da tortura. Alguns argumentavam que era necessária para proteger a sociedade. Outros a condenavam como bárbara. Mas nenhum governante antigo aboliu a tortura. Era considerada ferramenta legítima de poder. Como dizia um provérbio romano, a lei não argumenta, a lei impõe. Quem era torturado? Na Roma antiga, cidadãos romanos tinham privilégios. Não podiam ser crucificados. Esse era um castigo para escravos, estrangeiros e rebeldes. Mas cidadãos podiam ser decapitados ou exilados. A tortura era para os que estavam fora da proteção do Estado. Era uma ferramenta de manutenção de hierarquia. As vítimas mais frequentes eram escravos acusados de traição ou fuga, rebeldes que desafiavam o império, prisioneiros de guerra e, em períodos de perseguição, minorias religiosas. Ser marginalizado na antiguidade não significava apenas pobreza. Significava que seu corpo não era seu. Os primeiros cristãos, por exemplo, foram torturados e executados de forma brutal em Roma. Não porque fossem criminosos comuns, mas porque se recusavam a reconhecer a divindade do imperador. Sua fé os colocou fora da proteção do Estado. E o Estado mostrou, em detalhes horríveis, o que acontecia com quem desobedecia. O Império Persa, no auge de seu poder, dominava um território que ia da Índia ao Egito. Era uma civilização avançada, com estradas, correios e administração eficiente. Mas os persas também eram conhecidos por algo mais sombrio. Os gregos que sofreram com suas invasões chamavam os métodos persas de a escola da crueldade. O método mais famoso e mais horrível da tortura persa era chamado de os barcos ou escafismo. Descrito pelo historiador grego Plutarco, era reservado para os piores criminosos. O condenado era colocado dentro de um barco ou tronco escavado. Outro barco era colocado sobre ele como uma concha. Apenas cabeça, mãos e pés ficavam de fora. O condenado era forçado a ingerir leite e mel, mas leite e mel eram derramados sobre seu corpo. Ele era deixado em um pântano ou sob o sol escaldante. As fezes se acumulavam dentro dos barcos.
Insetos, atraídos pelo mel, começavam a se alimentar de sua pele. Moscas depositavam ovos. Larvas começavam a consumi-lo vivo. A morte não vinha rápido. Vinha em dias. Os deuses persas consideravam a terra, o fogo, a água sagrados. Matar um criminoso de forma limpa era profanar esses elementos. A tortura nos barcos deixava que a natureza fizesse o trabalho, de forma lenta, degradante e publicamente visível. Agora viajamos para Sicília, no século 6 a.C. A cidade de Agrigento era uma das mais ricas do mundo grego. Seu tirano, Falaris, era famoso por sua crueldade. E ele tinha uma criação que se tornaria lendária: o touro de bronze. Um artesão chamado Perilaus teve uma ideia terrível. Ele construiu um touro de bronze, oco, com uma porta nas costas. A vítima seria colocada dentro. Um fogo seria aceso abaixo. O metal esquentaria lentamente. A vítima gritaria, e os gritos, projetados por um tubo, soariam como o mugido de um touro. Perilaus apresentou sua criação a Falaris. Ele esperava uma recompensa. Falaris disse: que melhor maneira de testar seu invento do que usando-o? Perilaus foi empurrado para dentro do touro. As portas foram fechadas. O fogo foi aceso. Diz a lenda que Falaris ordenou que Perilaus fosse retirado antes de morrer, não por piedade, mas porque queria que o inventor ouvisse os gritos de outras vítimas. Falaris governou por 16 anos, usando o touro de bronze para executar seus inimigos. Mas a justiça poética não falhou. Quando Falaris foi deposto, os rebeldes o colocaram no touro que ele tanto amava. Ele morreu gritando, e seus gritos, como ele havia planejado, soaram como mugidos. O touro de Falaris se tornou um símbolo da crueldade grega. Autores romanos como Diodoro, Sículo e Píndaro descreveram o invento em detalhes. Por séculos, foi citado como exemplo extremo do que um tirano podia fazer. O nome de Falaris sobreviveu como sinônimo de crueldade. O touro de bronze inspirou artistas e escritores por milênios. Dante, na Divina Comédia, coloca Falaris no inferno. Poetas romanos o mencionam como exemplo máximo de crueldade. O invento de Perilaus se tornou imortal, mas não da forma que ele esperava. Será que o touro de Falaris realmente existiu? Alguns historiadores acreditam que é lenda, uma história criada para demonstrar a crueldade de um tirano. Outros apontam que a Sicília era famosa por seus bronzes e que tais dispositivos não eram tecnicamente impossíveis. Verdade ou mito, a história sobreviveu. E isso diz algo sobre nós. Somos fascinados pelos limites da crueldade humana. Se havia um método de tortura que a Roma antiga aperfeiçoou, foi a crucificação. Os romanos não a inventaram. Cartagineses e persas já a usavam. Mas eles a tornaram uma máquina de terror de produção em massa. Crucificavam em estradas movimentadas, em colinas visíveis, em locais onde todos pudessem ver. O processo era meticulosamente cruel. Primeiro, o condenado era açoitado com um flagrum, um chicote com pedaços de osso e metal nas pontas. Muitos morriam já nessa etapa. Depois, tinha que carregar o patíbulo, a trave horizontal da cruz, até o local da execução. Alguns quilômetros de caminhada sangrando, sendo escarnecido. No local, a trave era erguida e fixada à estaca vertical. Os pulsos eram pregados na madeira, não nas palmas das mãos, que rasgariam com o peso, mas entre os ossos do antebraço. Os pés eram pregados um sobre o outro. A posição forçava o condenado a empurrar o corpo para cima para respirar. Cada expiração exigia esforço. Cada inspiração era dor. A morte não vinha por hemorragia. Vinha por asfixia. Os músculos do peito se cansavam. O condenado não conseguia mais empurrar o corpo para respirar. Mas antes disso, horas ou dias de agonia, cãibras, desidratação, insetos, aves que vinham bicar os olhos. Os romanos às vezes quebravam as pernas dos condenados para acelerar a morte. Sem o apoio das pernas, a asfixia vinha em minutos. Após a derrota da revolta de Espartaco em 71 a.C., o general Crasso crucificou 6.000 escravos rebeldes ao longo da Via Ápia, a estrada que levava a Roma. As cruzes se estendiam por 200 quilômetros. Foram colocadas ali para que todos que entrassem na cidade vissem o que acontecia com quem desafiava Roma. Imagine viajar por aquela estrada. Por quilômetros,
corpos em decomposição, o fedor, os animais, os gritos, porque alguns ainda estavam vivos por dias. Era uma mensagem que nenhum romano esquecia e nenhum escravo ousava ignorar. A crucificação não era apenas punição, era terrorismo de Estado. A crucificação mais famosa da história, claro, é a de Jesus de Nazaré. Por volta do ano 30 ou 33, um pregador judeu foi executado em Jerusalém pelas autoridades romanas. Sua crucificação não era incomum. Milhares foram crucificados na Judéia naquela época, mas sua história transformou a cruz. De símbolo de vergonha e terror, tornou-se símbolo de fé. 300 anos depois, o imperador Constantino aboliu a crucificação. O Império Romano, agora cristão, não podia mais usar o método que matara seu fundador. A cruz deixou de ser instrumento de tortura para se tornar o símbolo mais reconhecível do mundo. Mas por 3 séculos, foi a morte mais temida da antiguidade. Cartago, a grande rival de Roma, era uma potência marítima no norte da África. Os cartagineses eram fenícios de origem, e sua cultura tinha influências orientais. E também tinham sua reputação de crueldade. Reputação que Roma, seus inimigos mortais, cuidou de exagerar. O método mais controverso associado a Cartago é o sacrifício infantil. Fontes gregas e romanas descrevem que os cartagineses, em momentos de crise, sacrificavam crianças a seus deuses, especialmente a Baal-Haman. Os arqueólogos encontraram o Tophet, um cemitério com milhares de urnas contendo restos de crianças e cordeiros. A controvérsia persiste. Eram sacrifícios? Eram sepultamentos de crianças que morreram naturalmente? A verdade provavelmente está no meio. O sacrifício infantil era praticado no Mediterrâneo Antigo, especialmente em momentos de crise. Os cartagineses, sitiados pelos romanos, podem ter recorrido a ele. Mas também é verdade que Roma, que destruiu Cartago, tinha interesse em pintar seus inimigos como bárbaros. A história é sempre escrita pelos vencedores. Em 146 a.C., Roma finalmente destruiu Cartago. A cidade foi incendiada. Seus sobreviventes foram vendidos como escravos. Diz a lenda que os romanos salgaram a terra para que nada mais crescesse, embora isso seja provavelmente mito. Mas a mensagem era clara: desafie Roma, e você será apagado. Disse que Cipião Emiliano, o general romano que conquistou Cartago, chorou ao ver a cidade em chamas. Não por piedade, mas porque sabia que um dia, talvez, Roma sofreria o mesmo destino. Ele citou Homero: virá o dia em que a sagrada Troia perecerá. Cartago caiu. Roma também cairia. Os métodos cartagineses foram em grande parte apagados com sua civilização. O que sabemos vem de seus inimigos romanos. A crueldade cartaginesa pode ter sido exagerada para justificar sua destruição. Mas isso também é parte da história da tortura. Quem conta a história decide quem é o monstro. Se há uma coisa que impressiona ao estudar a tortura antiga, é a engenhosidade. Cada civilização investiu tempo, recursos e criatividade para inventar novas formas de causar dor. A mente humana, quando voltada para o mal, é extraordinariamente criativa. Isso é algo que devemos lembrar e temer. O que nos torna diferente dos antigos? Nossa tecnologia é mais avançada. Nossa medicina é melhor. Mas nossa capacidade de crueldade talvez não tenha mudado tanto. O século XX viu genocídios, campos de concentração, armas de destruição em massa. A tortura ainda é praticada em muitos países. O verniz da civilização é mais fino do que gostaríamos de acreditar. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Foi um marco. Pela primeira vez na história, a comunidade internacional declarou a tortura inaceitável em qualquer circunstância. Mas sabemos que a tortura não acabou. Continua acontecendo. Em prisões secretas, em zonas de guerra, em ditaduras. Às vezes, é justificada em nome da segurança nacional. Às vezes, é negada. Às vezes, é aceita. A luta contra a tortura não terminou. Estamos no meio dela. Por que passamos 1 hora falando sobre métodos horríveis? Porque esquecer é perigoso.
Esquecer o que os humanos são capazes de fazer a outros humanos é nos tornar vulneráveis a que aconteça de novo. Os métodos mudam, mas a mentalidade que permite a tortura, a desumanização do outro, permanece. Estudar a crueldade não é se deleitar nela, é entender seus mecanismos. É reconhecer os sinais de quando uma sociedade começa a desumanizar grupos. É nos lembrar que o outro é sempre humano e que a dor que infligimos a ele é dor real. Os métodos de tortura da antiguidade são um capítulo sombrio da história humana, mas a história também mostra que podemos progredir. Podemos reconhecer a crueldade como errada. Podemos criar sistemas que protegem os vulneráveis. Podemos, lentamente, construir um mundo onde a dor não é usada como ferramenta de poder. Conhecer o passado não nos impede de repeti-lo, mas nos dá uma chance, nos dá a consciência de que já estivemos lá e que podemos escolher não voltar. Se você chegou até aqui, obrigado por enfrentar este tema difícil conosco. É desconfortável, mas é necessário. É parte de entender quem somos e quem queremos ser. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também valoriza a reflexão histórica. No próximo episódio, continuaremos explorando os ecos da humanidade, na luz e na sombra. Até lá, eu sou Gabriel, do Ecos da Humanidade. E lembrem-se, a história não é passado, ela vive em nós.